Olá, o programa Propaganda e Negócios de hoje será super especial. Nós vamos bater um papo com Joseval Peixoto, um ícone do rádio e da comunicação. Não perca, volto já. Olá, como eu disse no início, estou aqui ao lado do mestre, meu amigo há muitos anos, Joseval Peixoto. Joseval, obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. Primeiro, por nos reencontrarmos nessa oportunidade. E segundo, por conhecer essa maravilha que é essa casa que é Alpha Channel. Eu não imaginava que era tudo isso. Muito bonito. Impressiona muita gente que vem aqui, fica impressionado. Na região, para se comunicar, falar com esse público de altíssimo poder aquisitivo, tem que ser aqui mesmo. Tá bom. Mas, Joseval, uma das grandes alegrias que eu tive nos 12 anos, fiquei 12 anos na Jovem Pan, quando eu fazia um comentário e você, de vez em quando, fazia um comentário em cima do meu comentário. Para mim, eu tinha vontade de pular. Por quê? Porque nós somos... eu sou tão velho de rádio que eu me sinto em casa em todo lugar. Pô, eu acompanhei esses jingles que você... Na Rádio Nacional do Rio, né? É verdade. Daquele tempo. Então, eu conhecia os jingles. O Franco Neto, então, Fibão? Nossa, o Franco era... O Franco gravava, era gravador. Eu era só ouvinte, né? Mas você fazia um trabalho maravilhoso de recordação, né? Do começo do ar. É verdade. Nossa. Você tem aquilo tudo em arquivo? Tenho 7.500 jingles gravados. Antes era em DVD, agora naquele pendrive pequenininho. Sei. Isso eu tenho em livro. Ótimo. Joseval, vamos falar um pouquinho da tua história. Você começou no rádio com quantos anos? Comecei com 15 anos de idade. 15 anos? 15 anos. Na pequenina cidade de Paraguaçu Paulista. Quando pergunto, eu falo que eu trabalhei na Rádio Marconi de Bahia. Mentira, eu trabalhei no serviço de alto-falantes de Paraguaçu Paulista. Depois fiz Paranavaí, fiz Presidente Prudente, acho que foi uma das maiores rádios que eu trabalhei. Tinha rádio teatro, tinha jornal, tinha auditório, tinha transmissão esportiva, ali que eu me fiz, narrador esportivo, quer dizer, começou tudo ali em Presidente Prudente. E num determinado dia, na final do campeonato do interior, e aquele ano era Bragantino e Corinthians, o Edson Leite, dos maiores narradores esportivos do nosso país, Copa de 58, ele fazia a final. E ele esteve na minha cidade e eu o recebi na rádio. Eu falei, aí ele me deu toda a vontade, tudo. Falei, e você, menina? Eu falei, eu estou indo, começando a carreira, eu gostaria de ir para São Paulo para fazer direito. Ele falou, você tem uma gravação? Eu falei, tenho, Edson. Ele pediu. Eu mostrei e falou, está contratado, pode. Eu não acreditei, Décio. Eu tinha o quê, Décio? Eu tinha 22 anos. 22 anos. Eu vim contratado pelo Edson Leite para a Rádio Bandeira, que era a grande rádio do Brasil, a cadeia verde e amarela. Foi assim que eu comecei. E o futebol é a tua paixão, né? Minha paixão. Como locutor, paixão, né? Uma história grande. Você narrou o Desafio ao Galo, que foi uma das coisas mais lindas da várzea brasileira, né? Foi verdade. Fez muitos jogos. Eu tenho muita saudade desse programa, que era um programa lindo, porque reunia e era oportunidade para os jovens. Era necessariamente obrigatória, estou falando para Alphaville, preciso ser escorreio, era obrigatória a presença de 5 jovens junto com os veteranos aposentados. Então jogaram lá na época, jogou Djalma Santos, Dino Sani, Garrincha jogou lá, junto com essa meninada. E da várzea de São Paulo. Então, a várzea é o encanto dos bairros dessa cidade. Porque essa é uma cidade muito dura, tem muito pouca oportunidade de união das pessoas. E a várzea, você pega o Botafogo de Guaianazes, Estrela da Vila Santa Catarina, o Parque da Moca, que era um espetáculo. Quer dizer, o povo gosta disso, ama isso. E isso foi para a televisão. Era a criação do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Foi, né? Na televisão dele. Ele quer assistir. Agora, era também, você falou que eram jovens abaixo de 18 anos jogando com abaixo de 18 anos. O que era um incentivo. Era um incentivo. Que dali saíram. Não, saíram, eu não me lembro.
mais, mas muitos grandes jogadores brasileiros nasceram. Outra coisa que nasceu ali, você não acredita. O presidente da federação era o Eduardo Fará, e ele fez um teste, aquele risco branco do juiz na grama, que hoje vai para o mundo inteiro, você vê na Copa do Mundo, nasceu no Galo, aqui. É mesmo? Campo do CMTC. Era experiência da Federação Paulista. Puxa vida, quanto aprendizado. Muito. Agora, Joseval, também nós tivemos no país um período muito duro, na época da ditadura, né? Você já estava... Você tem quantos anos, Jovem Pan? 53 anos? 53. Eu fui para lá em 63. 63. E nesse período, você era disse difícil. Uma vez, era difícil, né? Era difícil. Você ficou assustado em algum momento? Era você difícil. Me falou um caso até... que você teve com o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Me falou sobre aquilo. O que aconteceu? Até porque eu estava na faculdade de Direito, né? Eu me formei em 65, turma João 23, da São Francisco. A Revolução Militar foi em 64, a Revolução famosa de 64, e foi dura, né? E a gente era jovem, a gente fez lá uma mostra de livros. Todo mundo lutava pelo Brasil, um tipo de nacionalismo que era confundido com o comunismo. A Guerra Fria era pesadíssima entre o Ocidente e a União Soviética, antes dela se evaporar. E a gente botou lá no pátio uns livros como, sei lá, Um Dia na Vida de Brasilino, Quem Faz as Leis no Brasil, O que Sabe Você sobre Petróleo, coisas assim. E o Tico-Tico e o Tico-Tico, repórter. Que era um grande repórter, né? E o Maurício Loureiro Gama tinha um programa no SBT chamado Frente, uma coisa assim, e nos chamou de comunistas. Então, o 11 de agosto fez uma ação contra os dois. Contra o enterro dos dois. O enterro do Maurício e do Tico-Tico. Você tinha lá com essa garotada, vocês fizeram o enterro do Tico. Isso, dos dois. Então, saímos da São Francisco do Largo, fomos até 7 de abril, onde era o Maurício Loureiro Gama, um caixote grande, e o Tico-Tico era um caixotinho de defunto desse tamanho. Só que o 11 colocou uma perua com microfone e eu era o locutor do negócio. Durante essa revolução, eu era tido como um homem de esquerda. Então, eu ia no Pacaembu, você não fugiu ainda? Você não fugiu? Você vai fugir. Pô, a minha filha tinha 3 meses, nasceu em outubro, a revolução foi em março, abril. Eu fiquei preocupado, porque era muita gente. E outra, a gente sabia, muitos amigos desapareceram. Aí eu cheguei na rádio, falei com o Braga e o Darcy e o Orlando Duarte. Falei, olha, eu vou pinicar. Estão falando que vão me pegar. Tem uma lista aí do Tico-Tico, dizia que a lista do Tico. Eu nem sei se tinha, viu? Não sei se tinha, era só onda. Porque o Tico-Tico era um homem de direita. Aí fomos falar com o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Você estava com medo de falar com ele. A Revolução de 64 foi feita entre os nossos 4 exércitos e a televisão. Porque 3 anos antes, os militares se esqueceram da comunicação. E em 61, quando o Jânio renunciou e o Jango estava na China, os militares assumiram o poder e falaram, Jango não vai assumir. Só que o Brizola, com a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, levantou a rede da legalidade, junto com o general Machado Lopes, que comandava o 3º Exército, e arrebentou. E Jango assumiu. E os militares tiveram que recuar. Em 64 eles mudaram, eles estavam juntos com a televisão. Então a televisão não dava notícia, só tocava marcha, ninguém sabia o que estava acontecendo. Havia uma perfeita afinidade entre os proprietários de televisão e os generais brasileiros. E aí eu fui ao Dr. Paulo. Falei, Dr. Paulo, estou com esse problema assim. Ele gostava muito de mim, né? Na hora dessa, ele pegou o telefone. General Cruel. Cruel! Que droga é essa de lista do Tico-Tico? Assim. Aí começaram a conversar lá, não sei o quê. Eu estava com o Braga, o Darcy e o Orlando. Falou, vai trabalhar, menino. Ele falou até uma palavra pesada que eu não vou falar. O general disse que uma lista, não tem nada disso, não. Então eu tenho esse dever de gratidão com o
Dr. Paulo, muito grande. E realmente aí fui trabalhar, né? E a sua trajetória no rádio é esplendorosa, né? Você ainda advoga, né? Você é brilhante. Não, advogo. Não, eu sou a rainha da Inglaterra no escritório. Quem advoga é meu filho, tem lá um grupo, né? Meu filho tem uma formação melhor que a minha, porque ele foi para a Pricewaterhouse, ele teve 4 anos nos Estados Unidos e tal, então ele está, nesse momento, o direito empresarial. E eu fazia advocacia criminal, né? Minha especialidade, portanto, era o quê? Exploração de prestígio, sedução. As suas posições no Jornal da Manhã sobre direito são espetaculares, verdadeiras aulas, né? Das aulas lá dos meus queridos mestres lá. Mas então, eu vou lá agora, depois eu fiz o SBT, 5 anos de SBT. Me fala um pouquinho do SBT. Não deu mais para advogar. Tem Jovem Pan de manhã. Eu fazia o jornal das 7h30 às 10h. Aí o Silvio Santos me ligou para fazer o SBT, o jornal, o principal jornal, das 8h, né? Eu falei, bom, às 8h, às 8h30 é meia hora só. Que isso, pô? No Jovem Pan, o jornal é às 7h30, eu chego lá às 7h30, porque foi preparado na noite anterior. O jornal do SBT é às 8h, você tem que chegar às 2h da tarde. Porque aquilo é um artesanato. Como é que você fazia? Você fazia um jornal cedo e saía de lá umas 10 da noite? Eu saía às 10 da noite, ia para casa para tomar banho, jantar, ia dormir 2h da manhã, levantar às 6h. Não dava, Décio, não dava. Ninguém merece. Eu falei com o Silvio, ele falou, não, fica e tal, mas... A sua despedida no SBT foi emocionante, foi bonita. Nós temos até algumas fotos que estamos mostrando aí. Foi bonito. E agora, José, você está saindo da Jovem Pan. Estou saindo agora, também. No final do ano, né? Também falei lá com os filhos com os ouvintes. Ali eu não sei nem como é que vai ser, porque o rádio é minha paixão, né? Mas eu fui liberado do jornal, só faço o fecho do jornal. Às 10h eu fecho o Jornal da Manhã. Isso até o fim do ano. Depois o Tutinha falou, você não pode sair assim, pô, vamos fazer uma festa, vamos chamar as pessoas que trabalham, vamos chamar o Silvio, né, que tá, não sei o quê, tem aquele problema do sequestro. Me fala um pouquinho também desse sequestro. Eu me lembro que ele ligou para a Jovem Pan para falar com você. A pessoa achou que não era. Sequestro do Silvio, todo mundo lembra. Ele foi sequestrado. E eu tinha entrevista. Não existe uma preocupação, vai ver que é algum imitador dele, porque sempre que quando ele liga para pedir pizza, parece que o cara não quer entregar. Eu sei que a gente tinha entrevistado 2 coronéis da Polícia Militar de São Paulo, que são especialistas em conversar com o sequestrador. Uma especialização que faz na Europa, no mundo, eles trocam ideias, etc. E eles falaram, a gente vai cansando o sequestrador. Ele vai pedir uma série de coisas, você não vai dar. Você fala, olha, eu não posso, eu sou um coronel da PM, mas você quer um avião? Tá, não sei o que, fica naquela conversa. Falou, jamais você entrega a autoridade máxima para o sequestrador. Falou isso de manhã, não demorou muito, o governador foi na casa do Silvio e se entregou ao sequestrador. Se entregou. Um absurdo. Mas tudo foi bem, negociou tudo. Aí o sequestrador se entregou, o governador saiu, o Silvio pegou o carro dele, está saindo, eu estou vendo na televisão, aí eu dei um cacete no governador. Falei, foi irresponsável. Nós tivemos aqui a entrevista dos coronéis da PM, não é assim que procede. Quem era o governador? Eu não me lembro se era o Alckmin, era o Acho que era o Alckmin. Não me lembro mais. Né? Porque isso nem era importante na época. Na verdade, a irresponsabilidade foi muito grande. E eu dei as normas, ao contrário. Feriu todas as normas do diálogo com o sequestrador. Eu estou falando isso, o meu técnico, né? Você sabe, o jornal tem um diretor, tem não sei o quê. Eles não estavam ali. O meu técnico falou assim, o Silvio quer falar com você. Eu falei, põe esse cara no ar. Mas eu pensei que era brincadeira, né? Porque não foi o diretor que comandou o negócio, foi o técnico. Falou, o Silvio quer falar com você, põe esse cara no ar. Pensando que era brincadeira, né? Porque no rádio tem muito isso, você fala, tá, vai entrar fulano. O rádio é muito dinâmico. Entrou no ar, entrou o Silvio. José Val, eu estou te ouvindo, você me desculpe, mas se não fosse o governador, eu estaria morto, minha filha estaria morta. E realmente, ele não deu entrevista nem para o SBT.
para ninguém, só para mim na Jovem Pan. Então foi um destaque muito grande, né? Sem dúvida foi. E é evidente que ali não importava mais pergunta, entrevista. O fato dele estar são e salvo era que era fundamental. E no ar comigo, matou, acabou a matéria. Acabou a matéria. Coisa histórica, né? Joseval, o primeiro bloco já se esgotou. O teu programa tinha que ter umas 4h30 no mínimo. Então vocês acompanhem Joseval Peixoto aqui no nosso programa Propaganda e Negócios, falando da vida toda que ele viveu nessa área de comunicação, o mestre dos mestres. Não perca a oportunidade. Obrigado.